vai falar o seu nome aqui, tá bom? Falando de empreendedorismo feminino, ela sabe tudo. A Paula Amaral Gui, ela é psicóloga, professora universitária, e o mestrado dela foi sobre isso. O tema dela é Pequenas Empresas, Grandes Mulheres. Por favor, Paula, seja bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui. Vamos bater um papo sobre isso. Vamos sim. Falando de negócios, essa tese de mestrado, você conversou com muitas mulheres. Como é que foi essa experiência? Bom, primeiramente, bom dia, prazer estar aqui com vocês. Igualmente. Então, a minha dissertação de mestrado, ela aconteceu, esse tema especificamente, ocorreu como um presente que eu recebi. Inicialmente, o meu projeto não era esse. Na época, quando eu ingressei no mestrado, eu era coordenadora de RH de uma empresa aqui do Vale do Paraíba e professora universitária na Unisal, em Lorena, no período noturno. Então, iniciar o mestrado, ele foi uma melhoria para o mundo acadêmico, né? Um aperfeiçoamento no mundo acadêmico. Mas eu queria fazer algo que fosse voltado dentro da organização onde eu trabalhava o dia todo, já estava há 20 e poucos anos trabalhando, que pudesse renovar, ampliar e possibilitar maiores atividades, ações dentro da própria empresa. Mas, como eu acredito muito, né, e estou muito feliz de estar aqui hoje no dia da solenidade do Sagrado Coração de Jesus, como eu sei que Jesus que domina a minha vida, as coisas tiveram uma mudança porque ele tinha um propósito muito diferenciado para mim. E aí, no mestrado, eu tive uma mudança também de orientadora, devido à doença, um afastamento por motivo de doença da primeira. E a professora, a doutora Maria Auxiliadora Ávila, que foi a minha orientadora da dissertação, ela me deu esse tema como presente, né? Inicialmente, eu fiquei muito amedrontada, porque não era algo muito comum para mim. Mas depois eu fiquei encantada. Eu posso dizer que foi um tema que modificou a minha vida. Tanto que hoje eu quero ser uma empreendedora. Nossa, eu estou trabalhando para isso, né? Então, assim, é uma mudança de um plano que ocorreu e de um plano que ocorreu comigo, né? Em conjunto comigo. Foi muito legal, muito bom. Muito bom. E você conversou com muitas mulheres para fazer esse mestrado. Quem eram essas mulheres? Então, o meu público o público-alvo dessa dissertação é numa cidade do Vale do Paraíba, aqui do Vale do Paraíba, uma cidade vizinha, e são 15 mulheres, né? Na verdade, nós tivemos o contato com 15 mulheres, sendo elas de 3 gerações diferentes. Nós trabalhamos investigamos a trajetória profissional de mulheres da geração Baby Boomer, da X e da Y. A ideia foi até de entender as diferenças entre essas gerações, né? Vamos considerar a Baby Boomer aquelas nascidas entre 1946 a 1964, a X entre 1965 a 1980, a Y de 1980 a 2000. Então, nós tivemos, nesse grupo, uma empreendedora de 19 anos, que já estava há 5 atuando como empreendedora, e uma empreendedora de 69 anos, que estava na trajetória profissional dela de empreendedora há 1 ano, que tinha saído do emprego formal, onde ela era funcionária de uma grande empresa, e depois da aposentadoria ela começou a empreender. Então, assim, Renata, foi muito rico conhecer essas mulheres, a história de vida delas, a trajetória, todo o caminho percorrido, nos leva a acreditar que a força feminina, ela vem de muito tempo, e a gente vai poder falar melhor sobre isso depois, mas é uma força que vem tomando corpo, sabe? E tende a dar uma mudança, eu acho que na economia do nosso país, do mundo em geral, porque a mulher tem uma força muito grande que, se colocada e se acreditada, dá para dar uma mão forte aí para a nossa economia.
Que legal. E falando em força feminina, ela tem muita. Milena Camargo, ela é arquiteta de formação e aí ela resolveu empreender quando saiu do emprego que ela atuava. Vamos contar essa história, Milena? Muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui no nosso programa. Por favor, fique à vontade. Quando foi que você teve esse insight de começar o seu próprio negócio? Então, há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás, com uma demissão, né? E aí a gente começa o resgate. Você vai resgatando, você vai pedindo a Deus para poder, assim, te iluminar, te resgatar os seus talentos, os seus dons, o que você tem dentro e que talvez estava esquecido, né? A minha formação é arquitetura, eu ainda trabalho como arquiteta e dentro da arquitetura é um ramo muito amplo, né? E as artes, as cores, as formas, elas sempre fizeram parte da minha vida, assim, né? E com os filhos, com a maternidade, com a demissão, eu fiquei assim, e aí, o que eu vou fazer? E fui rezar, fui pedir a Deus, né? E Deus foi me mostrando que era possível eu trabalhar dentro da minha casa e continuar cuidando dos meus filhos. E aí, a partir disso, eu comecei a atender noivas, fazer convites. O que eu fazia para os meus filhos, né? Assim, sempre fiz convite, as festinhas deles. Eu consegui fazer para outras pessoas. E as pessoas gostavam muito. E aí, começou. Você a partir daí. Você se percebeu mais forte nesse momento de crise, assim, de transição na sua vida? Sim. Sim. E mais orante, né? Eu acho que foi isso, a fé. Eu acho que você tem que se juntar, se recolher e pedir a Deus isso, entendeu? Essa força você tem que buscar dentro de você, mas você tem que se orientar, né? Acreditar. Você imaginava que você tinha esse dom? Porque, muito embora, né, a arquitetura tenha a ver com artes, mas essa arte específica, você imaginava que você tinha? Não. Não, foi acontecendo, né? Foi acontecendo e, assim, as pessoas que estavam próximas, elas foram... Faz para mim, nossa, é lindo o seu trabalho, você tem que divulgar. E as pessoas falavam isso, o que não é visto não é desejado. E a partir do momento que eu comecei a fazer isso, a divulgar, eu comecei a ter as encomendas, eu comecei a pegar os trabalhos, eu comecei a fazer. E eu falei assim, é isso que eu quero fazer. Vamos lá ver? Vamos. Quais são esses talentos que a gente está falando tanto da Milena? Olha que coisa mais linda, gente, esses convites, né? Sim. E são diferentes, né? Porque quando a gente fala de convite, a gente já pensa naquela coisa tradicional. Você trouxe uma novidade. É assim, uma papelaria, né, diferenciada. São convites luxo, convites de batizado, convites de casamento. Eu trabalho mais com essa área de batizado, casamento, crisma e primeira comunhão. Que legal. E você teve algum medo de começar? Como é que foi isso dentro de você? Vou começar uma coisa nova. Sim, mas aí eu consegui fazer alguns cursos. Eu fui estudar isso. Eu fui estudar o que eu queria fazer. Então, existem hoje pessoas que trabalham com papelaria personalizada de casamento. E a professora, ela é muito conduzida por Deus. Ela é muito ela te levanta, ela te orienta a falar assim, é possível. É possível. Você quer? Mas o tempo inteiro é isso. Você quer? Você tem que querer. Tem que ter uma decisão. Sim. E está ajudando na sua renda? Sim. Sim. Hoje, eu atendo os meus projetos, mas a maior renda são os convites. Sério? Eu atendo mais noivas e mães do que os projetos. Nossa, então deu certo. A partir disso, a partir dos atendimentos, do artesanato, eu abri uma loja. Abri uma empresa. Hoje eu tenho uma empresa a partir do artesanato. Que legal. E teve algum dia, algum momento que você falou assim, vou fazer convite? Teve algum momento que você lembra assim ou foi natural? Olha, foi natural, mas foi impulsionado por várias pessoas. Faz para mim? Você faz. As pessoas que começaram a pedir. Que começaram a pedir. Olha, mas também tá lindo. Parabéns. Vamos voltar aqui ao nosso bate-papo. Obrigada. Com a Paula. Paula,
Se falando em mulher, né? Qual a característica da mulher quando se fala de negócio? Bom, vamos lá. Renata, a gente tem que entender que a mulher, né? Ela foi culturalmente criada, moldada, vamos dizer assim, para uma família tradicional, onde o homem era o provedor e a mulher era a cuidadora. Então, quando a mulher tinha uma atividade que ia além do seu domicílio, ela era uma professora, ela era ainda uma cuidadora, uma enfermeira, ela era para atividades, ela realizava atividades ainda cuidadora. Então, a mulher, ela tem ainda essas características de cuidado. Mesmo exercendo outras profissões, a mulher ela ainda está voltada a uma atividade de cuidado, ao mesmo tempo que ela é forte, né? Que ela acredita que possa fazer algo, que busque através das orações o seu potencial, a sua força, mas ela ainda é cuidadora. Ela cuida muito e tem uma flexibilidade tamanha, né, para fazer várias atividades ao mesmo tempo. É uma característica muito feminina isso, Poderia né? dizer que isso é uma força? É uma força feminina, né? De ter a capacidade de realizar várias atividades ao mesmo tempo, que se não tiver um controle, vamos lá, tudo que é força pode se tornar fraqueza quando você não tem um autocontrole. Né? Eu tenho a capacidade de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, mas eu tenho que fazer o autogerenciamento disso para que eu não faça mal feito algumas dessas coisas, que eu não deixe para trás algumas dessas atividades. Então, todas as características, se você me perguntar o que é força, o que é fraqueza, talvez não tenha assim alguma coisa forte ou fraca. As suas características, se potencializadas e se autogerenciadas, elas são sua força. Tá? Interessantíssimo. E se deixada de lado, elas podem ser sua fraqueza. Interessantíssimo. A gente falava de uma pesquisa num dos programas, até que o padre Adriano Sandoná falava da alma feminina, que a mulher trabalha 10 horas a mais por semana do que o homem, né? Em tarefas domésticas. E é a mulher que trabalha, né? O mesmo horário, o mesmo tempo, a mesma carga horária que o homem. Então, se não tiver esse gerenciamento, ela pode ficar sobrecarregada na hora de abrir um novo negócio, um empreendedorismo. Ela pode ficar sobrecarregada, pode não dar conta de tudo isso e vir a ter um fracasso em função dessa agenda cheia de atividades. Porque, assim, ainda, não em todas as situações, mas na grande maioria delas, as mulheres continuam provedoras hoje, em conjunto com os maridos, saem de casa para trabalhar, para administrar financeiramente aquela casa em conjunto com o marido, mas as responsabilidades domésticas e familiares continuam para ela. O cuidado com o filho, a tarefa, a casa, o que vai fazer para o jantar, o que vai deixar para o almoço, toda essa atividade ainda fica muito limitada ao contexto feminino, né? Então, isso, se não for bem gerenciado, isso pode ser uma fraqueza, porque o cansaço vem. Nós temos que levar em consideração, eu sou professora dessa matéria até, que o trabalho, ele pode ser uma fonte de prazer, como uma fonte de adoecimento, se não bem administrado. Né? Então, o equilíbrio é a palavra-chave disso. Que você vai dar prioridade, né? Então, eu acho que para definir isso mesmo, a palavra que eu usava muito é o equilíbrio. Então, hoje eu tenho 2 filhos, um marido, uma casa e agora uma empresa. Então, assim, o que eu tive que fazer? Equilibrar. É o equilíbrio, né? Você não perdeu nada, você agregou. Agreguei. Né? Então, o agregar, ele tem que ser muito bem administrado. E a partir de uma dor que você acha assim, e agora o que eu vou fazer, né? Tipo, fui demitida, perdi o emprego. O que eu posso fazer? A partir disso, você pode usar isso para... Nossa, eu vou resgatar a minha maternidade. Eu ficava muito tempo fora, longe dos meus filhos. Agora não, agora sou eu que cuido. Né? Agora sou eu que... A crise pode e deve ser uma grande oportunidade. A crise, ela é uma oportunidade. Eu costumo dizer que não é o que te acontece, é como você vive o que aconteceu. Né? Sim. Para mim, para vocês, que somos
acreditamos fielmente em Deus, eu acredito que todo momento de perder algo, ele pode ser assim, ok, mas eu ganhei outras coisas, outras possibilidades, e eu tenho que estar aberto para isso. E uma das grandes características femininas, que eu acho que é uma força feminina, é a resiliência. É a capacidade de recomeçar. O tempo todo. Né? E quando está ligado com a maternidade, é muito grande, né? A fala dessas mulheres e na sua, eu recomecei porque eu tinha filhos em casa. Sim. Eu tinha que ser exemplo para esses filhos, entendeu? Então eu recomecei. Interessante que essa mensagem é de esperança para muitas mulheres que estão nos assistindo, que podem estar passando por desemprego. E esse desemprego pode ser uma grande oportunidade para você. Não desanima. E falando, ajudando agora as pessoas que estão nos assistindo, tem algum setor aí que está assim, é uma oportunidade, que as mulheres podem pensar, que pode estar em crescimento, ou depende também do dom da pessoa? Eu acho que depende muito do dom da pessoa. Eu venho pregando e os meus alunos que estiverem ouvindo vão falar que é verdade o que eu estou falando agora. Eu venho muito forte acreditando nisso, porque aconteceu também comigo, né? Eu comecei o mestrado em março de 2017, muito certa da posição onde eu tinha nessa empresa, né? Muito dona de mim, vamos dizer assim, né? Muito dona de mim, nessa empresa muito segura. E quando foi agosto, eu fui desligada da empresa depois de 22 anos, né? Confesso que foi também uma sensação assim, e agora, né? Mas eu consegui perceber que os ciclos na vida da gente, eles se fecham. Eles terminam. E o meu ciclo ali havia terminado porque uma nova Paula estava surgindo, estava nascendo, né? E o que acontece? Buscar aquilo que te faz bem, que te faz feliz, né? Tudo bem que eu já tinha caminhado, vamos dizer, uns 20 e poucos anos da minha vida e já me dava uma segurança e uma possibilidade de buscar aquilo que eu gosto. Mas hoje eu penso assim, quem está começando com a diminuição do emprego formal, com um número menor de vagas com carteira, com registro na carteira, o empreender naquilo que você ama, naquilo que você tem talento, já é um grande passo para você ter sucesso. É óbvio que depende de uma formação contínua. Você precisa estudar muito. Eu entrei de férias ontem na Unisal, né? E todo mundo colocando férias, descanso. E eu comecei o meu empreendimento agora. Eu comecei um consultório agora, né? Depois de tantos anos de formada, iniciei um consultório agora, voltada principalmente para as pessoas que têm essa dificuldade no mundo do trabalho, de ajudar na administração de carreira, na orientação profissional. E aí o que eu falei, as minhas férias vão ser de estudo, porque estudar é uma coisa contínua. Quem começa um grande negócio não pode parar de estudar, né? Então, assim, é uma necessidade do profissional desse novo tempo. Estudar é algo contínuo. Não há como assim, fiz um curso em 1996 e parei. Ah, meu bem, não vai dar, né? A gente precisa estar constantemente estudando. Se atualizar. Gente, o papo tá bom, vai render muito, eu já vi que tá ótimo, vai render bastante. E nós vamos para um breve intervalo, mas antes, como a gente já falou e o Cleto falou, faltam 19% para a gente fechar a nossa campanha deste mês. Para Deus, nada é impossível. Se você não fez a sua contribuição, saiba que você pode fazer a sua contribuição por transferência bancária. Transferência bancária você pode fazer do aplicativo no celular. Então, se você está com o seu celular aí, você está no sofá, você pode estar em qualquer lugar, pega o seu aplicativo e já faz a sua transferência bancária e já faça a sua contribuição. Qualquer dúvida, você pode adicionar o nosso WhatsApp 3186-2600, porque você vai ficar mais pertinho da gente e tirar todas as suas dúvidas. A gente vai para um breve intervalo, é bem rapidinho, espera por nós. Se mesmo quando eu erro, vens me amar. Programa Manhã Viva de volta, hoje falando sobre negócios
com as mulheres. Segundo as pesquisas, mais da metade dos novos negócios abertos no Brasil foram fundados por mulheres. E elas não deixam de cuidar dos seus entes queridos, não, apesar de cada vez mais elas ficarem à frente da parte financeira das suas famílias. Nós estamos conversando com ela, psicóloga, que fez mestrado sobre empreendedorismo feminino, e também com a Milena Camargo, arquiteta, que lançou há pouco tempo um novo negócio que está dando super certo. E olha, gente, o nosso cenário hoje. A TV Canção Nova tem há 30 anos, né, evangelizado todo o Brasil, e nós contamos com vários parceiros, graças a Deus, essa evangelização que é um milagre a cada ano, e nós queremos agradecer os vários parceiros que nós contamos, e o Manhã Viva tem um super parceiro, que é a Flor de Maio. O nosso cenário está lindíssimo, gente, né? Nós estamos com esses novos acessórios. Olha que lindo esse azul. Eu amei. Esse azul com dourado é uma combinação linda. As almofadas também que vem combinando. Então eu quero agradecer muito a Flor de Maio, que é o nosso parceiro aqui. Muito obrigada. É sempre bom, né? Quando a gente põe uma decoração na casa, eu mesmo amo. Né? A casa muda, né? São os acessórios que para mim fazem a diferença. A gente põe aquele móvel que é muito importante, mas os acessórios assim que traz uma beleza incrível à nossa casa. Vamos continuar o nosso bate-papo. Milena, você, né? A gente estava falando do seu negócio, né? Você que ligou agora a TV Canção Nova, ela lançou esse empreendedorismo, né? De convites de luxo, né? Qual foi o maior desafio para você? Quando você disse assim, olha, eu vou começar esse negócio aqui, montou uma empresa, né? Qual foi o maior desafio que você percebeu? Essa parte burocrática, né? Hoje no Brasil, ela não é facilitada para os pequenos empreendedores. Então, daí nesse momento eu fiquei na dúvida, sabe? Porque na verdade eu já tenho minha profissão, eu já estava atuando como arquiteta. Eu falei assim, será que vale a pena eu investir nesse novo incerto? Mas aí eu fui a estudar sobre isso, entender melhor sobre isso, né? E aí eu abri um MEI, que hoje no Brasil, no meu caso, que sou eu mesma, eu que faço tudo, ele se encaixava perfeitamente, mas isso foi, assim, um receio que eu tive, mas não impediu, né? Hoje minha empresa está aberta, já tenho um CNPJ, na verdade hoje eu já sou uma empresária, né? Então isso e foi tudo muito rápido. Tem um mês que a loja física está aberta, tem 2 anos que eu estou trabalhando com isso. E um mês foi uma mudança muito grande, uma mudança assim maravilhosa, mas aí aonde o equilíbrio entra também, né? Porque aí você tem que se faz necessário, que é o equilíbrio entre o trabalho, a casa, os filhos, né? O lado profissional e o lado pessoal. Legal. Tem participação aqui, a Luciana Batista falou de empreendedorismo feminino, me chamou. Ai, que ótimo. Sou empreendedora e o empreendedorismo corre nas minhas veias. Tenho uma missão social chamada Liga Empreendedora, onde conecto empreendedoras às boas oportunidades de negócios através de eventos direcionados para empreendedorismo e desenvolvimento humano. Olha, hashtag empreender transforma. Ai, que ótimo, Luciana. Amei essa participação. Maria José, parabéns pelo programa. Obrigada. Brenda Nunes, como descobrir entre os meus talentos aquele que posso empreender? Como montar um plano de negócio e dar um pontapé inicial, Paula? Então, essa busca, às vezes a gente consegue fazer sozinho, né, Brenda? Para a Brenda direto aí respondendo, muitas vezes, Renata, a gente consegue já pelo seu desenvolvimento, pela sua área de formação, identificar possibilidades de ser uma empreendedora num determinado ponto. Existe também profissionais como eu, nesse caso eu sou uma profissional disso, que a gente tenta levar para o consultório, para o atendimento clínico, algumas pessoas, em busca deles encontrarem esse redirecionamento de carreira, né? Através, obviamente, de
contatos, orientações psicológicas, testes. A gente tem ferramentas para isso, né? Para a gente poder fazer um trabalho que essa pessoa consiga despertar ou observar as suas facilidades, onde aquilo poderia ajudar. Mas nós temos recursos como o Sebrae. Nessa minha pesquisa, eu pude perceber que assim, as empreendedoras da geração mais nova, eles têm utilizado muito dos recursos do Sebrae com cursos de formação, porque o começo, como nossa amiga aqui mesmo disse, não é fácil. Tudo que é novo gera receio, né, já de imediato. Então, se a gente tem um alicerce, um suporte, o olhar a vida de outras empreendedoras, o caminho que elas levaram, a gente vai ver que aquele medo não é só nosso. É um medo compartilhado, que pode ser dividido, e o peso, o fardo, pode ser diminuído. Então, assim, para a Brenda aí, se você não consegue identificar características pessoais que possam ser fonte de empreender, procure um profissional, né, na sua cidade, uma pessoa que possa te ajudar nessa escolha, nesse enxergar os próprios talentos e as facilidades. E depois, para entrar no mercado, que não é um mercado fácil, tá? Que nós precisamos ficar 24 horas vigilantes, no sentido assim, do que tem de novo, de propaganda, sabe? Estudar, né? De estudar, de melhorar, de aperfeiçoar, de investir, porque há um investimento tanto financeiro quanto de energia pessoal, né? Então, aí, o Sebrae também é uma boa oportunidade. Quando a gente não dá conta de fazer uma coisa sozinho, nós, psicólogos, somos formados para esse apoio, né? Buscar uma ajuda, né? Uma ajuda. É o autoconhecimento, né, Paula? Isso. Eu acredito que é isso, é o autoconhecimento. Você tem que buscar se conhecer, o que você gosta, o que você ama, o que você gosta de fazer, o que você vai fazer que vai te dar prazer. Porque o que você gosta de fazer, que vai te dar prazer, é que você vai fazer melhor. É o que vai fazer melhor. Você vai render mais, entendeu? Não vai ser um peso, né? Você vai chegar lá, uma hora você vai É o dizer, eu seu não quero mais talento, fazer né? É o isso. seu talento. E aí, o autogerenciar fica mais fácil também. Porque o pior de tudo isso é quando você vai sair para uma atividade, para uma missão, que é um peso. Porque já vai ficar, já vai ser exigente. É. E aí, se você tem prazer, muito melhor. Muito melhor. Se você quer aquilo, é muito muito bom. melhor. É muito bom. Melhor. Paula e Milena também pode ajudar nessa pergunta. Quais são os passos para dar certo o empreendedorismo, né? A questão da autoimagem é importante, o como se vestir, o como se portar, o como receber as pessoas. Quais são os passos? Vamos ajudar o pessoal que está em casa. Obviamente que sim, né? Primeiro, dominar aquilo que você faz, ter domínio, né? Não trabalhar Conhecer. conhecer, não com achismo, entendeu? Eu acho que é assim, né? Então, por isso, eu volto a falar o que nós falamos um pouquinho tempo atrás, que o aperfeiçoamento contínuo, ele é necessário sempre em todas as áreas. Então, quando você domina, praticamente você fala com segurança, você atende melhor as pessoas, você tira as dúvidas de quem vem e você até consegue dar o seu valor adequado. Sabe, um grande problema que eu vejo no início de um empreender, e não fiquem aí em casa pensando, não, mas você não teve isso, eu tenho também. É assim, o como cobrar. O valor, né? O preço é uma dúvida, né? É uma dúvida. Mas eu acredito muito nisso, que não é só o preço, e sim o valor. Exatamente. Tá aí num pouquinho de mim, né? Então, muitas tá aí vezes... no que eu tenho de melhor, eu coloco ali. Muitas vezes a gente acha que é só dar um preço, e não Sim, é. É valorizar cada detalhe daquilo ali. Então, quando você fala com domínio, as pessoas Sim. entendem o valor daquilo, E né? foi a partir daí, desse valor, desse entendimento, que eu coloquei o nome da minha empresa. Hoje é Afeto em Detalhes. Porque eu coloco afeto que lindo, nos gente. detalhes. Da empresa dela. Nos detalhes que eu faço. Quando eu atendo uma noiva, eu atendo com toda a verdade, porque eu acredito no matrimônio. Então eu acho que assim, é muito real. Eu vivo o matrimônio, assim, é maravilhoso, mas você tem que viver e acreditar no que você faz. E tem mais um Né? detalhe, né? Quando ela atende uma noiva, ela não está atendendo uma pessoa que quer simplesmente um convite, ela está atendendo um sonho por trás daquilo, né? Então Você tá vendo mexe a com o história sonho, da a vida história, da pessoa, sim. né? E isso é desde um projeto que eu faço, né? A hora que a pessoa quer construir uma casa, ela quer realizar o sonho da casa própria. Então, é esse atendimento de projeto de arquitetura que você faz para realizar o sonho da pessoa.
na hora do casamento da pessoa, que também é um sonho. Então, esse tocar no sonho é muito, é gratificante, sabe? É emocionante porque eu coloco todo o meu carinho, todo o meu amor. Então, é afeto em detalhes. Independente de que ramo a pessoa vai empreender. Quando a gente trata... Vamos falar de culinária. A pessoa chega lá, essa energia, esse coração, pôr o coração ali é importante. Sim. Porque quando a gente chega ali, Renata, às vezes num pequeno negócio, a pessoa está ali fazendo, sei lá, um brownie, alguma coisa assim. Você percebe quando a pessoa põe ali o seu coração, Quando né? coloca o sentimento. E quando você está com outra pessoa, o verdade. fato de estar com outra pessoa, independente do ramo que você tem, você está com outro ser humano. Então, o acolher, ele é verdade. fundamental para o Acolhimento. sucesso. O acolhimento. Autoimagem. Fala um pouquinho da autoimagem. Então, assim, cuidar de você. O que eu penso de autoimagem? Ser autêntico, ser verdadeiro, olho no olho, né? Buscar entender principalmente o que o outro quer de você naquele momento e tentar suprir essa necessidade de ir além de vender um produto. Sim. De conquistar um dinheiro. Então, eu acho que a autoimagem não está somente no se vestir, né, no levantar, mas é assim, eu estou aqui para servir. Eu acho que a liderança servidora, ela entra muito nesse contexto. Você pode ser líder dentro do seu local de trabalho, às vezes você está trabalhando numa empresa e você é um líder servidor. Mas quando você é empreendedor, você é um líder servidor daquelas pessoas que vêm até você. Né? Como que eu recebo? Como que eu acolho? Então, a autoimagem está nesse acolhimento. Se a pessoa se sente bem ao seu lado, de verdade, a sua roupa vai ter um sentido, o seu cabelo vai estar... Hoje eu estou meia, sei lá, não estou muito legal. Vai ter um sentido? Vai. Mas quando você põe um sorriso, quando você põe um olhar, quando você põe afeto, um carinho, isso muda totalmente. Isso é verdade. Né? E aí vai para todas as áreas, não só do empreendedorismo. Vá numa loja para você, um vendedor te atender. Quando o vendedor põe afeto naquilo, a relação muda, o sapato fica até mais gostoso no pé. É verdade. Né? Isso pode ser uma força do pequeno negócio, porque às vezes a pessoa vai para o pequeno negócio porque ela quer esse calor humano. Porque senão ela vai para aquela grande produção, ela nem consegue. Ali você é autoatendimento, você pega o produto, você paga e você nem vê o rosto do vendedor, porque às vezes nem precisa. Né, aquela questão fria, e às vezes ele busca justamente o pequeno negócio porque ele está atrás desse calor humano. Uma força. É um atendimento humanizado, né? Atendimento individualizado, personalizado. É uma força do pequeno negócio. É uma força do pequeno negócio. E aí a pessoa que abre esse pequeno negócio, ele tem que saber dessa força e dar esse calor humano, certo? Exato. E estar aberto a feedbacks. Que eu acho que é uma característica muito séria, é que muitas vezes a gente quer falar. Né? A gente quer mostrar o nosso produto, mas a gente não está aberto para o novo que o outro é capaz de trazer também. Né? É verdade. Tem participação, a Ana. A sociedade que exige que mulheres trabalhem como se não tivessem filhos e sejam mães como se não trabalhassem fora. A conta não fecha. Renata, e produção. As mulheres são força motora da economia do país. Os empreendimentos são abertos por mulheres. As mulheres de fé buscam no Senhor o equilíbrio para que esta conta tenha melhor resultado. Bom dia, solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Amei, perfeito. Né? É o resumo, né? A Ana está resumindo o que a gente está falando. Exatamente. Depois que a gente terminar o programa aqui, eu vou colocar no Instagram e no meu Facebook o vídeo de uma dessas mulheres que foram minha fonte de pesquisa aí para a dissertação de mestrado e que ela fez até diretamente para essa situação, onde ela conta que ela era uma excelente profissional, totalmente a Gisele, que tem hoje o Quintal Real, um restaurante diferenciado em Guaratinguetá, e ela mostra o quanto ela se preparou para ser uma profissional de uma multinacional. Porém, a maternidade foi um peso para aquela situação, onde ela não podia estar mais 100% voltada e a empresa não entendeu e ela foi para o próprio negócio. Então, a maternidade
observando todas as mulheres com quem eu conversei na minha dissertação, a maternidade, eu não gostaria de utilizar um peso, mas ela é um divisor de águas na vida de todas as mulheres. E aí, como a Ana acabou de colocar, às vezes a conta não fecha mesmo. Né? Porque a sociedade ainda exige que as mulheres sejam 100% profissional e esqueçam desse lado da maternidade, que é muito forte, que é muito real. A mãe precisa sair para ir numa festinha de um filho? Precisa. Né? Né? A mãe está com um filho doente, ela não está 100% naquele negócio, porque a cabeça fica lá. A gente tem que entender isso, né? Mas os homens não têm os motivos para também não estar 100%, então é uma questão de equilíbrio, de buscar o autocontrole, de dar uma respirada mais forte, porque as mulheres realmente elas têm o seu local nesse movimento da economia brasileira tão importante quanto dos homens e precisa ser respeitado. Milena, você estava falando que se aproximou mais dos seus filhos. Como é que está hoje essa aproximação? Como é que estão eles com esse seu novo negócio mais pertinho deles? Mais pertinho deles. Eles ficam o tempo todo comigo, eles falam, eles vão ali, participam, aí querem ajudar, né? Eu tenho um casal, o Luiz Felipe e a Luísa, e é maravilhoso, porque assim, você vê o crescimento dos filhos, a alimentação, a educação. É assim, eu acho que uma das principais referências foi isso. Uma pessoa me falou assim, qual a referência que você quer dar aos seus filhos? Exemplo. Ela me perguntou isso, sabe? Uma pessoa da família. Qual a referência que você quer que os seus filhos tenham? E eu comecei a me questionar. É a minha referência, é a minha educação, né? É a minha dedicação a eles. E essa referência que eu busco. Então, assim, eles são grudadinhos, os dois são unidos, são, né, assim, é família, é o convívio. Tem as brigas deles, tem os desentendimentos, mas eles são unidos. E estão, ao meu olhar, aos meus cuidados. E isso é maravilhoso, você poder trabalhar e ainda poder se dedicar à maternidade. Assim, a referência que eu tanto busquei no sonho da maternidade, era o que eu queria, era ter os meus filhos dentro do matrimônio. Eu buscava a minha família e aí a hora que eu realizei isso, eu saía e deixava eles aos cuidados de outras pessoas, né? Uhum. Então, esse resgate dessa referência para mim foi maravilhoso, assim. Eles são hoje assim, parceiros meus. Um dos grandes motivos da geração Y, principalmente dos nascidos aí, né, nesses últimos tempos e que estão empreendendo, é autogerenciar a sua vida, podendo estar próximo de situações ou momentos que um trabalho formal muitas vezes impede. Não permite. Não permite, porque você não vai poder sair a qualquer momento para poder dar atenção para uma situação em casa. Às vezes não são só os filhos, mas os pais que muitas vezes acabam sendo mais para frente na vida das pessoas, como filhos, a gente cuida também em alguma necessidade. Então muitas pessoas têm feito isso para autogerenciar a sua própria carreira. Ter essa liberdade de montar a sua agenda, montar os seus horários e administrar isso. Não é fácil, mas tem muita gente preferindo esse tipo de trabalho. Falando agora de cenário do Brasil, do empreendedorismo, né? Tem crescido cada vez mais, né? A participação das mulheres. Você acredita que isso vai crescer, que tem campo, mata para peixe para as mulheres na questão do empreendedorismo? Porque também tem muitas mulheres que podem estar nos assistindo que têm um emprego formal e que pode estar paquerando com o empreendedorismo. O mata para peixe está interessante, tem muita gente que está saindo do emprego formal e que está dando certo? É uma tendência, eu acho, se a gente observar o que o IPEA, o Instituto de Pesquisa Aplicada, o próprio SEBRAE fala, o IBGE, os dados, né? É uma tendência em função da economia brasileira, desse momento atual, né, que vem aí com um número elevado de desemprego formal. É uma tendência, sim. É uma tendência muito grande das mulheres estarem abrindo seus próprios negócios, até em função dessa maternidade, dessa aproximação com a criação dos filhos, mas também em função de serem donas do próprio negócio, donas de si mesmo. Mas há uma característica assim, é tendência a crescer? É tendência a crescer.
Só que esses próprios órgãos, eles nos mostram que muitas mulheres abrem seus negócios e fecham rapidamente. Por quê? Nós precisamos fazer isso de uma forma bem estruturada. Lembrando que o lucro, tá? Tanto financeiro quanto o reconhecimento pessoal, ele não vem instantaneamente. Não é meio que negócio miojo. Colocou o miojo ali e amoleceu. Não, é uma coisa que você vai ter que investir muita energia naquilo tudo. Então, a longo prazo, se a gente desistir nas primeiras dificuldades, nenhum negócio vai para frente, tá? Mas depende, assim, de escolher bem o ramo, de ver a possibilidade, de escolher o negócio onde está sendo colocado. Se não é algo que está sendo... Por exemplo, já tem 10 cafeterias, eu quero abrir mais uma. Será que vai dar certo? Então, é pensar exatamente onde, no como, na minha capacidade de fazer. Se eu chegar aí, por exemplo, 30 mulheres querendo convite para o mês que vem, eu tenho condições, se estruturar para isso. Se estruturar para isso, tá? Você fez também, teve esse cuidado. É um planejamento estratégico, né? É um planejamento estratégico que você faz. Na verdade, já tem 2 anos que eu trabalho com isso e somente há um mês atrás eu abri. Então, assim, a gente começa pequeno, né? Tudo tem que ser um início pequeno. Eu não posso dar um passo maior do que eu vou conseguir atender. E então eu acho que é esse planejamento, esse cuidado que você tem de saber a sua capacidade, que é isso mesmo. Será que eu vou ter condições de atender? Né? Gente, eu quero agradecer muito. Obrigada, né? Tenho certeza que foi uma mensagem de esperança hoje, solenidade do Sagrado Coração de Jesus, para muita gente, para muitas famílias. Com certeza que a crise é uma oportunidade. Sempre. Não deve ser. Então nada de baixar a cabeça, você que está passando por uma dificuldade, pega essa situação e faça dela uma oportunidade. Com certeza. Muito obrigada, Paula, muito obrigada, Milena. Se você perdeu, ligou a televisão agora, pegou só um trechinho, não se preocupe. O programa daqui a pouquinho à tarde, no máximo segunda-feira, ele vai estar no CN Play, Canção Nova Play. O programa todinho você pode compartilhar com outra pessoa que se interessa com esse assunto, tá bom? E agora eu quero falar sobre um assunto muito importante, principalmente para os jovens de todo o Brasil. A gente fala sempre sobre o controle da nossa própria vida, sobre fazer escolhas. O que a gente não entende é que muita gente escolhe usar drogas. E muita gente entra nessa dizendo, eu vou usar drogas e paro quando quiser. Não tem essa de usar drogas e parar quando quiser. É um perigo, não pode. Então, quando a vida te colocar nesta bifurcação, escolha sempre pelo certo. Escolha não usar drogas. Com mais informações, acesse o site cidadania.gov.br/drogas diga não ou ligue 121. Gente, eu quero agradecer muito vocês que ficaram ligadinhos conosco. O programa de hoje é empreendedorismo feminino. E nós já começamos o nosso acampamento hoje às 4 horas da tarde. Mais tarde tem show do Valmir Alencar, transmitido pela TV Canção Nova. Afinal de contas, são 30 anos evangelizando. Transmissão desse show, convide mais pessoas para assistir. Vai ser lindo demais, imperdível. E eu espero você na próxima segunda-feira, às 9h40, aqui no Manhã Viva. Um abraço para você, um ótimo final de semana. Curta a sua família, beije bastante, ame muito, porque a gente não sabe quanto tempo temos. Um abraço, fica com Deus. Sagrado coração, coração, sagrado coração, coração, sagrado coração. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.